Cara, todo mundo que vem aqui eu peço para contar um pouquinho da história, o que você faz, por que você quis fazer, o que você fez. Pô, legal. E tudo isso, conte aí para nós. Tá, legal. Cara, hoje, como é que eu me definiria? Deixa eu ver. Eu sou educador, cara. Eu trabalho e gosto muito de educação, né? De formação, eu sou físico, igual eu tava conversando com você. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, lá na FMG mesmo, a gente tava conversando de Minas Gerais mais cedo, eu entrei em engenharia mecânica. Ah, é? É. Meu pai era engenheiro mecânico, é engenheiro mecânico, né? Eu gostava de física, matemática, achava esses negócios legais e até pensei em fazer física pura, matemática pura, mas... Enfim, tinha 17 anos, era novo, não conhecia muito das coisas. A galera falava, você é bom desse negócio, vai fazer uma engenharia e tal, que é melhor. E eu fui. Entrei em engenharia, fiz até o 7º período. Caramba. E saí da engenharia mecânica na FMG. Quase formou nos finalmente. Pois é, cara. Essa é uma pergunta, mas, por que você não terminou e tal? Mas aí eu tenho uma teoria que é o seguinte, cara. A partir do ponto em que eu percebi que eu não queria ser engenheiro, eu tinha perdido 7 períodos, 3 anos e meio naquilo, não tinha nada que justificasse eu perder mais tempo naquilo, né? Pra muita gente é meio absurdo, não determinado, mas eu falo, cara, se eu percebi que eu tava só perdendo tempo até ali, eu ia perder mais tempo pra justificar o tempo perdido, sendo que é um negócio meio maluco, né? Uma lógica meio louca. Não, aí eu saí fora e minha dúvida era se eu ia fazer matemática, filosofia ou física, era uma coisa que eu gostava, e eu sabia que eu queria mexer com educação. E eu fui pra física, me formei em física lá na FMG, tô terminando agora mesmo, talvez mês que vem ou no próximo devo defender um mestrado em física teórica também, na área de gravitação quântica. E tem um projeto na internet, que é o Universo Narrado, que é um projeto de educação, né? Hoje a gente é uma empresa, na verdade, de educação e tecnologia, e a gente tem também alguns cursos na área de matemática, de física, muito voltado pro aluno do ensino médio, para quem vai fazer vestibular, essa área que a gente gosta de atuar. Essa área aí que é complicada, né? É. E aí na física você embrenhou pro lado da física teórica mesmo. Física teórica, cara, é o que eu gostava, assim. Eu comecei a dar aula bem cedo, enfim, meio que sem querer, na verdade, assim. Eu tava na faculdade de engenharia, aí um dia eu fui comer um negócio na cantina e tal, e vi um papel de uma escola lá de Belo Horizonte, que falou assim, estamos precisando contratar monitores de matemática, física e química. Você pode ser formado na área ou tá cursando algum curso na área. Eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio. Passei no processo seletivo e comecei a dar monitoria de matemática nessa escola. E aí conheci um cara que montou um cursinho no ano seguinte. Falou, cara, pô, você é bom e tal. Dá aula de física lá. Eu falei, cara, mas eu tô estudando engenharia. Eu vim aqui dar monitoria de matemática, me chamou pra dar aula de física. Eu tô fazendo o que eu tô fazendo com a minha vida, cara. Eu tô perdido. Aí eu falei, cara, não sei e tal. Ele tá assim, não, cara, vai lá e tal. Aí eu fui, ele me convenceu, aí eu fui. E, enfim, nesse meio do caminho eu comecei a gostar muito de educação, de ensino e tal. Quando eu saí da engenharia, eu já tava dando aula já de matemática e física há alguns anos. Então eu fui desenvolvendo um pouco da didática e da pedagogia meio que na experiência. E aí quando eu saí da engenharia, o meu interesse era muito mais, ao invés de estudar didática, que era algo que eu já tinha muito mais contato, era estudar física pura mesmo, assim, queria aprender mais coisas. Queria estudar relatividade geral, um negócio que eu tinha interesse, entender a teoria a fundo, estudar geometria diferencial. Aí eu falei, cara, eu quero estudar física pura. E aí por isso que eu me enveredei. Inclusive eu mudei, né, pra física, eu fiz foi o bacharelado, e não a licenciatura. E aí fui seguindo na área bem da teórica mesmo. A parte da licenciatura, de dar aula, você aprendeu mesmo sozinho mesmo. Exatamente, cara. Assim, eu sempre gostei de ler, né? Quando eu comecei a dar aula novo, como era muito... ninguém me ensinou a dar aula, ninguém me ensinou a ser professor, né? Um dia esse cara chegou lá e falou, bicho, montei um cursinho de aula de física aqui. Então, assim, ninguém me ensinou essas coisas. Aprendeu na prática mesmo. Na prática, e eu fui estudando muito, assim. Eu gostava muito de ler sobre educação, sobre pedagogia, para ver o que eu poderia fazer. E isso é até uma história interessante, cara, porque eu penso que, por um lado, o fato de eu não ter tido nenhum contato formal com a licenciatura me fez chegar de um jeito muito diferente na sala de aula, porque diferente dos outros colegas lá que tinham tido uma formação naquilo, eu sentei lá e falei, cara, por que esses meninos têm que sentar aqui e escutar o que eu tenho que falar? Tipo assim, ninguém me convenceu que eu deveria fazer isso e que esse era o meu lugar, nesse nem era, na verdade, da visão de engenharia, né? Então eu sempre fui refletindo muito, de um jeito bem crítico em relação ao aluno ali, a por que ele tem que estar ali e tal, porque eu, enquanto estudante, não sei se isso rolou com você, mas várias vezes eu tava vendo uma aula no ensino médio mesmo e tal, e ficava olhando assim e se perguntando aquela pergunta que provavelmente quem tá nos escutando já fez para um professor de matemática, de física. Professor, porque eu tenho que estudar esse negócio, né? Porque eu tenho que estudar essa forma de Bhaskara e tal, né? Exatamente. Então, assim, eu me fiz muitas perguntas enquanto estudante. Então, eu conseguia facilmente me colocar do lado do aluno. Minha pedagogia que eu tentava desenvolver era fazer com que fizesse sentido ele estudar aquilo. Então esse era o caminho que eu ia guiando. Mas enfim, por isso eu acabei seguindo a área da física teórica nos estudos formais. Entendi. Que ia ter alguma aplicação, né? Porque às vezes fica muito afastado, né? O cara estuda lá aquele monte de fórmula, pra quê, né?
Onde que eu vou usar isso na minha vida? Será que um dia eu vou usar isso na minha vida, né? Exato. Teve até o caso aí famoso Felipe Neto, né? Que falou na internet, né? Do Pitágoras, do né? Teorema de Pitágoras. Então, eu fiz até um vídeo falando sobre isso. E aí? Que ele falou lá, né? Onde que eu vou usar a Teorema de Pitágoras? Pra você ver como que a gente tá ferrado mesmo nessa vida, cara. Que é isso, Felipe Neto, cara? Cara, mas isso é interessante, assim. Essa do Felipe Neto, eu fiz um recorte lá e falei sobre isso no canal, porque teve um dia, não era sobre o Teorema de Pitágoras não, mas facilmente se aplicaria. Eu tava dando aula, na época quando eu tava dando aula em escolas presenciais e não tava por conta do universo narrado, e um aluno levantou a mão, tava dando aula de lançamento oblíquo, movimento de projéteis no campo gravitacional uniforme, deduzindo a equação de uma parábola, que era a trajetória e tal. Terceiro ano do ensino médio, o menino levantou a mão, professor, e fez a fatídica pergunta, né? Por que eu vou usar isso na minha vida? Eu parei e eu sempre levava a sério essa pergunta, porque pra mim, eu não me ofendo com ela de modo algum. Pra mim é meio que o aluno numa posição sincera de não ver sentido naquilo, né? Tipo, cara, não tô vendo sentido estudar isso. Tipo, só pra passar no vestibular, né? Tipo assim, pô, e eu acho que se o aluno vê sentido naquilo, cara, é papel primordial do professor parar e tentar entender, assim, fazer com que faça sentido pra ele, né? Hoje, na verdade, eu entendo que um dos papéis mais importantes, se não o mais importante do professor, nesse contexto em que a informação tá tão fácil de ser acessada, é justamente despertar no aluno interesse e a vontade de aprender. Aí eu lembro que eu pensei um pouquinho e tal, olhei pro quadro, olhei para aquelas equações matemáticas, olhei pra cara do menino e falei, cara, provavelmente esse menino nunca vai usar isso aqui na vida dele. Aí eu olhei pra cara dele e tal, falei, bicho, acho que pra nada. Aí eu pensei que ele ficou meio desanimado, falei, caceta, velho, eu tô usando esse aqui à toa. Aí eu falei assim, cara, se te serve de consolo, você sabe que semana que vem vai ter uma prova sobre isso, você precisa aprender isso pra passar no vestibular e tal, mas... Já tá bom, né? Aí eu falei assim, cara, não sei, não tem uma justificativa melhor. Eu lembro que esse negócio me incomodou pra caramba. Eu era novo, tinha uns 20 anos e tal, eu realmente não consegui pensar numa resposta satisfatória. Porque se eu falasse assim, cara, é passar na prova, pra mim essa é a resposta mais idiota de todas. Então não serve pra nada. Se serve só pra prova, pô, rasga essa prova, muda essa prova e cobra um negócio que serve pra mais do que isso, né? Aí eu falei, cara, você vai passar no vestibular, então não serve pra nada. Eu fiquei vários meses incomodado com essa pergunta, até que um dia eu cheguei numa resposta satisfatória, mas aí eu já não tinha nem mais contato com esse aluno, que era assim, provavelmente, cara, boa parte dos estudantes, não só aquele aluno, não iam usar exatamente aquele conhecimento para nada na vida deles. Mas o ato de você se colocar para estudar aquilo, se forçar a entender aquilo, cara, aquilo ali vai abrir na sua cabeça, né? Tem uma frase que pelo menos atribui a Einstein, não sei se é dele, né? Que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Acho que o caminho é esse, cara. O objetivo de estudar aquilo não é porque serve para alguma coisa, mas sim porque aquilo ali de algum jeito pode te possibilitar trilhar um caminho que te deixa mais inteligente, amplia a sua visão de mundo, você tem uma visão mais matemática da natureza, você tem uma leitura mais profunda de algumas coisas. Por mais que você nunca use aquilo pra nada, mas aquilo desenvolve uma leitura crítica, um senso crítico, de você possibilitar ver a natureza de um jeito diferente que muita gente não consegue. Eu acho que isso já vale muito. Então, e que eu acho que é o negócio do Teorema de Pitágoras, né? Por um lado, eu acho que essa visão do Felipe Neto é que, pô, ele nunca usou e muita gente nunca usou, mas não tem a ver com usar, não é sobre usar, porque se dane, não é pra usar. Mas a grande parada é que do jeito que é feito na escola, parece que é só pra você usar. Porque o que você faz? Pega o Teorema de Pitágoras, faz uma lista com 30 exercícios, aplica em 30 triângulo retângulo. Porra, é pra isso não. Na verdade, isso aqui é a parte idiota que você não vai precisar fazer, porque um computador faz essa conta muito mais rápido. O processo intelectual de entender o Teorema de Pitágoras, o que aquilo significa, sobre geometria, sobre simetria, aquilo que é a parte interessante. E como na escola normalmente você faz... Ele chegou naquilo, né? Isso aí te leva a muito lugar grande, né? Mas como na escola normalmente você não faz essa parte e faz só essa, então acho que é bem comum as pessoas terem uma visão como essa dele, pô, não serviu pra nada, eu fiz 50 vezes o Teorema de Pitágoras e, cara, mas é porque não era só fazer 50 vezes, né? Então eu até entendo essa posição dele, né? Porque eu na escola também, eu pensava isso e eu tive que amadurecer muito até sacar que, cara, pô, não tem a ver com você usar pra alguma coisa, né? Então, porque aí pra mim entra naquela grande questão, cara, que tem, e que depois é porque é isso que tinha que ser colocado na escola desde sempre, né? E eu acho que não colocam. Que é aquela diferença que tem entre o que é ciência básica, né? Ciência pura e a ciência aplicada. Porque, na verdade, o cara só quer saber da ciência aplicada. Mas o Felipe Neto, por exemplo, ele só grava os vídeos dele porque tem física ali pra caramba. Ele só fala naquele microfone dele lá porque é a física que está funcionando. Exato. A lente só captura ele porque é física. Só que ele aplica todo dia a física. Vamos pegar só a física, né? Nem vamos falar do resto. Mas, então, para ele, talvez só faça sentido se tiver uma aplicação. Mas a base que está por trás, pro cara chegar e construir um microfone desse aqui, o quanto de pesquisa básica não teve que ser feita para chegar nisso aqui. Sim. Lógico que não é todo mundo que precisa saber,
né? Que aqui tem um captador que funciona assim, assado, que liga, que tem uma diferença de potencial e pá. Você não precisa saber. Mas se você souber que dentro disso aqui tem uma física funcionando, isso aí já ajuda pra caramba, não é?